Olá, pessoal, Deus abençoe você. Olha, para tudo que você está fazendo agora, nós vamos dar início à mensagem de domingo na Igreja Real da Glória de Deus. Você vai aprender o poder que Deus quer colocar na sua mão, o poder de cura, de prosperidade, de restauração. E o que você precisa fazer para alcançar essa bênção. Então, nós vamos rapidinho, presta bem atenção nessa mensagem e depois eu retorno com a oração em seu favor. Geralmente, quando a gente chega diante de Deus, nós chegamos quebrados, emocionalmente quebrados, espiritualmente quebrados. Chegamos diante de Deus espiritualmente mortos. Mortos na insensibilidade, mortos nos pecados, afundados nos pecados. Ainda porque, sem Deus, sem a presença de Deus, nós somos inconscientes. As pessoas não têm consciência de pecado. Elas seguem a boiada. Então, aquilo que é normal para o mundo, aquilo que é natural para o mundo, se ela é do mundo, para ela também é completamente normal. Depois que a pessoa tem o seu contato com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, ali ela toma consciência de que o que ela estava fazendo era uma afronta a Deus. Ela não sabia que estava afrontando a Deus. Mas aí ela descobre que aquele pecado era uma afronta. E justamente por causa daquela afronta, é que tudo estava dando errado na sua vida. Se tem alguém que pode mudar a nossa história, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que pode transformar a nossa família, o nosso lar, o nosso futuro, abrir todas as portas que estão fechadas, é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Ele pode e Ele quer. Mas para isso acontecer, a gente tem que lutar com Ele junto, abraçados com Ele, de mãos dadas com Ele, seguindo com Ele, e não afrontando a Ele, afrontando a sua palavra. E vou dizer, Deus, Ele nunca vai dar as costas para mim e para você. Nunca. Ainda que a pessoa faça as piores coisas que se podem imaginar, Deus nunca vai virar as costas para ninguém. Na verdade, são as pessoas que viram as costas para Deus. São as pessoas que viram as costas. Deus, Ele nunca vai virar as costas, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E Ele sempre vai esperar que em algum momento você perceba onde está falhando, onde está errando, e que se volte para Ele, e que se arrependa, que não apenas peça perdão, mas se arrependa e diga, não, mas eu quero mudar o meu caminho, quero mudar a minha atitude, quero mudar o que eu estou fazendo, quero parar com isso, eu quero ser uma nova pessoa, para poder desfrutar de uma nova vida. E esse desejo de mudar já é a obra do Espírito Santo. O desejo de fazer tudo diferente já é a obra do Espírito Santo. É diferente da religiosidade. Veja que muitas pessoas, elas frequentam uma igreja, seja ela evangélica ou mórmon, ou sei lá, qualquer presbiteriana, batista. Ela entra para uma igreja e ela vê aquele grupo de pessoas, a roupa que as mulheres usam, a forma do cabelo, o terno que o homem usa, tem um monte de costumes, e a pessoa vai se adaptando àqueles costumes de vestimenta,
aquela forma de falar, porque tem que chamar de irmão, irmã. Às vezes tem pessoas que entram em contato comigo pedindo oração, né? Aí o nome da pessoa é Maria. Aí eu falo: olá, dona Maria, tudo bem? A senhora quer uma oração? Ela fala: não, me chame de irmã Maria, porque eu sou evangélica. Eu falo: tá bom, irmã Maria. Ainda que eu não tenha costume de chamar ninguém de irmão, porque eu tenho 4 irmãos, e todos eles eu chamo pelo nome. Eu não chamo de irmão Rodrigo, irmão Felipe, irmã Aline, irmã Priscila. E são meus irmãos de sangue. E você também tem seus irmãos, e não chama de irmão fulano de tal. Você chama o teu irmão ou tua irmã pelo nome. Então não faz diferença chamar pelo nome, é ou não é? Não diminui não diminui a pessoa chamá-la pelo nome. Mas a religiosidade, ela faz a pessoa se sentir mal se ela não for chamada de irmã. O costume religioso, a tradição religiosa. Qual é o problema disso? É que a pessoa vai e ela entra num formato religioso, onde ela começa a se controlar por causa da religião. Porque a religião, ela diz: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo é pecado, não toca nisso, não olha para cá, não olha para ali, não... A vida da pessoa se torna um inferno, porque tudo não pode. E muitas pessoas que querem uma vida nova, querem conhecer Jesus, querem conhecer a Deus, porque Jesus disse: olha, vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí a pessoa vai para a religião, e a religião cansa e sobrecarrega mais ainda a pessoa. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo, ele é leve, o meu jugo é suave. Aprendam de mim, que sou humilde de coração. Jesus falando que viver pela fé não é carregar um peso de obrigações nas costas. Não, é andar com Deus. E quando você anda com alguém, você acaba pegando o jeito desse alguém. Quando você anda muito com uma pessoa, você mais ou menos fala como essa pessoa, ou anda, ou pensa como ela pensa. Se você anda muito com ela, ela acaba influenciando em você. Se você anda com Deus, Ele influencia em você. E você vai sentindo a necessidade de mudar em determinadas atitudes, determinadas coisas que você faz, que você descobre que são erradas e que entristece a Ele. Você sente a necessidade de mudar, e essa mudança é a ação do Espírito Santo. Não porque foi incutido na sua cabeça, ou porque você foi obrigado pela religião. Porque o problema é: a pessoa entra naquele formato religioso e ela começa a se controlar, que ela não pode fazer. Por exemplo, a pessoa não pode beber. Não posso beber, não posso beber, não posso beber. Mas a pessoa, ela passa na porta de um bar e fica assim: não, está repreendido, não posso. Mas ela quer, mas a religião proibiu. Ela não entendeu ainda, então a pessoa continua querendo. O que vai acontecer? Depois de um tempo, essa pessoa não vai aguentar se conter tanto, se prender tanto por causa da religião. E quando se soltar, e geralmente isso acontece quando ela briga com o pastor, quando ela se decepciona com alguma coisa da igreja, quando ela se desilude com alguma coisa, quando ela se solta, a pessoa sai da igreja e acaba bebendo, ou se drogando, ou fazendo coisas com mais intensidade do que ela fazia antes. Porque a pessoa parou o pecado porque ela foi praticamente obrigada pela religião, e não porque ela entendeu de verdade, porque foi obra do Espírito Santo. Por isso que na igreja real, a gente leva as pessoas a uma consciência e a ter um contato com o Espírito Santo.
A gente leva vocês à fé, e não a uma religiosidade que vai escravizar você, que vai te prender. Uma religiosidade que vai prender a tua mente, que não vai deixar você ter senso crítico, que não vai te libertar, porque a fé, ela liberta. A fé, ela te dá condições de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa liberta na tua mente. Liberta para falar o que você pensa. Por exemplo, a gente tem um costume, e já faz muitos anos que a gente atende pessoas, conversa com elas, e a gente já atendeu pastores, já atendeu missionárias, a gente já atendeu missionários, já atendemos até políticos importantes, já conversamos com pessoas, dando aconselhamento. E o que a gente fala para as pessoas? Olha, fale com a gente aquilo que você quiser. Você é livre para dizer o que você pensa, e a gente não vai julgar você. A gente não vai julgar você. A gente não vai olhar para você com um olhar assim de julgamento. Ó, tá vendo? Sem vergonha. Ó, tá vendo? Ó, safada. Tá vendo? Essa daqui não vale nada. Não é isso que as pessoas precisam. Quando alguém fala com um pastor e expõe o seu problema ou a sua necessidade, a pessoa, ela tem que ter confiança de que ela está falando com alguém que não vai olhar para ela com um olhar, com uma lente religiosa, mas que vai olhar para ela como uma pessoa humana, uma pessoa que falha, que erra, que é normal, e que vai ajudar essa pessoa a se erguer, a se levantar. Esse é o papel de um pastor, e esse é o papel de uma igreja. Não julgar e dizer, não, ó, essa pessoa aqui, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso acontecer muitas vezes, enquanto uma pessoa deixava de ser um obreiro de uma igreja, e a pessoa ajudava, servia, fazia um monte de coisa. Aí em algum momento a pessoa cometeu um erro, fraquejou, ela foi desprezada por toda a igreja, ela foi desprezada pelo pastor, foi desprezada pelos outros obreiros que eram amigos dela. Ninguém mais ligava, perguntava como ela estava. Ela foi embora da igreja, ninguém perguntou se ela estava com algum problema, nada. E às vezes a pessoa desiste por tristeza, excesso de tristeza. Tudo por quê? Porque ela foi humana, ela errou, ela falhou. E tudo que ela precisava era gente à sua volta para ela se erguer, se corrigir. Porque a pessoa não deixa de ser de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Ela não deixa de ser de Deus. A palavra de Deus diz, todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Então nenhuma alma pode ser desprezada. Nenhuma alma pode ser jogada no lixo e dizendo, essa alma aqui não presta muito não, porque essa alma é prostituta. Não, essa alma aqui é de segunda categoria, porque essa alma aqui é gay. Não, Deus fala, todas as almas são minhas. Ele quer salvar a todas. Então, a função, o trabalho da igreja é ajudar, é fortalecer, é levar as pessoas a uma conexão com Deus, que quando você tem essa conexão, o próprio Deus fala com você, o próprio Deus te mostra no teu coração, na tua mente, o que está errado, o que você precisa mudar, é o próprio Deus. Então a gente te leva a uma conexão. Ali você começa a vigiar, começa a se policiar, você começa a ver aquilo que não presta nas suas atitudes, e você mesmo diz, puxa, eu preciso mudar isso daqui, eu preciso mudar essa forma de falar com a minha mulher, eu preciso mudar essa forma de falar com o meu marido, eu preciso mudar essa forma de falar com os meus pais, de falar com a minha família, eu preciso mudar essa forma de agir ali no meu trabalho, eu preciso mudar essa atitude. Mas isso é a ação de Deus na vida da pessoa, a ação de Deus na vida da pessoa. Então o trabalho da igreja é esse, é levar
vocês a fé, para que então você venha se erguer, porque as lutas são grandes. Ah, querido, querida, as lutas não cessam. Sabe aquele problema financeiro que você tem? Sabe aquele problema de saúde que aparece no teu corpo? Sabe aquele problema no casamento? Sabe aquele problema com teus filhos? Sabe aquela situação que você está enfrentando? Aquela pressão que muitas vezes você está sentindo? Isso tem um motivo. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então existe uma luta. Existe uma o quê? Existe uma quê? Uma luta. Existe uma luta. E ele está dizendo, essa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra aquela pessoa que te defraudou, te decepcionou. A luta não é contra aquele que te agrediu, aquele que te xingou, aquele que te maltratou, aquele que te enganou. A luta não é contra essa pessoa, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Com tudo isso ele está dizendo, a nossa luta não é carnal, mas ela é o quê? Espiritual. A nossa luta é espiritual. É você querendo se voltar para Deus, é você querendo se voltar para o que é certo. Você quer mudar a tua vida, você quer resgatar o teu lar, você quer resgatar a tua família, teu casamento, tua saúde, tua vida espiritual. E por outro lado, o diabo trabalhando com todas as forças dele, com todas as armas dele, para fazer você se render e desistir. O diabo usa todas as armas que ele tem para tentar fazer você desistir dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua família, do teu lar. Tem pessoas que falam comigo e dizem, eu não aguento mais, eu vou embora de casa. Tem mulheres que ligam para a gente e falam assim, bispo, eu vou embora de casa, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais essa situação. Outras falam, o meu marido foi embora de casa, abandonou a gente, e como é que eu fico? Como é que eu faço? Eu não posso julgar nem o marido e nem a mulher, porque alguma coisa muito ruim está acontecendo naquela relação, que aquele homem não está suportando ficar mais naquela casa. Ou alguma coisa muito ruim está acontecendo para que aquela mulher, ela queira ir embora daquela casa. E ninguém pode colocar a culpa em um ou colocar a culpa no outro. Mas o que a gente sabe é que o diabo odeia a família. O diabo odeia um casamento feliz. Ele odeia uma família feliz. O diabo odeia filhos saudáveis. O diabo odeia, ele odeia. Então ele se opõe e ele tenta com todas as forças dele destruir aquele lar, destruir aquela família. E como é que ele começa destruindo, por exemplo, um casamento? Qual é a primeira coisa que o diabo destrói antes de acabar com o casamento? Ele destrói a conversa. Ele destrói a comunicação do casal.
Ele faz com que o casal não converse mais, que fiquem como duas pessoas desconhecidas dentro da casa. Dois colegas de trabalho, que trabalham para criar os filhos, que trabalham para pagar as contas, e não mais dois parceiros, dois cúmplices em todas as coisas, porque assim tem que ser o casal. Então o diabo tenta quebrar a comunicação do casal. Então não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não se falam, nada. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa errada, esse casal precisa se comunicar para se reconciliar. Então se ele quebra a comunicação, não vai ter como se reconciliar de novo. Se ele fez o casal, a família parar de conversar, como que eles vão se consertar, se corrigir, se reconectar? Se a comunicação, a conversa foi quebrada. Então existe uma ação espiritual para confrontar a sua família, para confrontar a tua saúde, para confrontar a tua vida financeira, para te pressionar a desistir, para que você não queira mais orar, não queira mais ir à igreja, não queira mais fazer um propósito com Deus, não queira mais perseverar. O mal, ele tenta pressionar, ele tenta te apertar de todas as formas. E muitas pessoas têm cedido à pressão, muitas pessoas têm caído, muitas pessoas têm desanimado. Isso aconteceu com Moisés e com o povo de Israel. Se você quiser, abre lá no livro de Êxodo. Êxodo 14, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Olha só esse exemplo. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha só, foi uma festa quando eles saíram do Egito. Quando o Faraó decidiu libertar os hebreus, foi uma festa. Eles saíram cheios de ouro, os seus animais, eles saíram cantando, louvando, felizes, porque agora sim estamos livres, agora estamos indo para a terra prometida, que maravilha, contentes. E aí vem a primeira tribulação, o primeiro obstáculo. Eles chegaram diante do Mar Vermelho, e não era só isso, eles não tinham tempo para esperar, porque eles olharam e o Faraó estava vindo com seu exército para matá-los.
O faraó estava vindo para levar alguns de volta e para matar um monte deles. Na primeira tribulação, a alegria deles foi embora. Na primeira dificuldade, na primeira pressão, eles já pensaram em desistir. E ficaram contra Moisés e ficaram contra Deus. E disseram: está vendo? A gente não falou para você não se meter na nossa vida? A gente estava tudo lascado lá, apanhando, passando fome. Mas não era para você se meter, você tinha que deixar a gente lá. Agora nós vamos morrer. Não tinha sepultura no Egito que você traz a gente para morrer no deserto com as nossas crianças. Eles não percebiam o que estava acontecendo, porque aquela pressão que eles estavam sofrendo era uma pressão espiritual. Era o diabo trabalhando, e não era todo o povo que queria desistir. Preste atenção nisso. Não era todo o povo que queria desistir. O povo queria liberdade. Mas aí o que aconteceu? Um se levantou e falou mal. Aí outro seguiu a voz desse aí. Aí outro seguiu a voz. Daqui a pouco tinha 10 falando. E os 10 no meio do povo. Daqui a pouco o povo inteiro estava falando. E o mais engraçado é que não se levantava ninguém para defender a Deus. Não levantava ninguém para dizer: não, mas vamos seguir, vamos continuar, porque Deus prometeu, Ele nos libertou, se ergue, vamos crer. Não, apenas aqueles que falavam mal. E presta atenção numa coisa que acontece e que é muito natural de acontecer. Todos nós temos um instinto de sobrevivência, um instinto de autopreservação, todos nós. Significa que, diante de uma situação perigosa, a nossa mente vai falar: foge. A nossa mente vai dizer: se esconde, se proteja, não morra. E isso faz parte do nosso instinto mais primitivo, que é o instinto de sobrevivência, um instinto de autopreservação. E o diabo sabe que a gente tem esse instinto, então ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai colocar uma ameaça sobre você, se não colocou. Ele vai ameaçar o teu lar, teu casamento, tua família. Ele vai ameaçar a tua sobrevivência, a tua saúde, para dizer assim: foge, senão você vai ficar louca. Foge, senão você vai ficar maluco. Para com isso, senão você vai ficar na miséria. Tudo para você desistir, ele vai colocar na tua cabeça. Tá vendo? Você vai para a igreja, piorou em vez de melhorar. Tá vendo que não é igual a tua avó falava? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ó, é assim. É melhor dar uma pausa, para. Já é o diabo trabalhando para a pessoa perder o incentivo de orar, de buscar, de fazer a corrente, de lutar pelo que ela quer. É o diabo dizendo: olha, você vai se frustrar. Se você se frustrar, depois você vai ficar com depressão. Se você se frustrar, depois você vai ficar pior, você vai ficar triste. Então é melhor parar, é melhor não criar tanta expectativa. É o diabo trabalhando. Aí veio Moisés e falou: calem-se, confia. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Só que Moisés falou sem nem saber o que ia acontecer. Moisés também estava com medo do faraó chegar e matar todo mundo. Como todo mundo clamava a Deus, Moisés também clamou.
Oh meu Deus, eu falei para esse povo que o Senhor vai livrar, eu falei para o Senhor que o Senhor vai curar, que o Senhor vai tirar eles dessa situação, e não tem resposta, e eu não sei o que vai acontecer, como é que a gente vai atravessar esse mar? O que vai acontecer agora? A resposta de Deus foi para ele no versículo 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? É como se Deus dissesse: ô Moisés, você está nervoso por quê? Você está desesperado por quê? Você está gritando por quê, rapaz? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão ou o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide. Olha o poder que tem estender o quê? A mão. Olha o poder que tem no estender da mão. Por isso que na igreja a gente unge a mão dos dizimistas. Essa unção na mão é para incentivar você a estender a tua mão e enviar o poder de Deus e a autoridade para varrer do teu caminho tudo que não presta. É colocar a mão onde dói, é colocar a mão na enfermidade e ser curado dela. É tocar em um doente e esse doente ser curado pela fé. O poder que Deus coloca na sua mão, na mão de quem crê, Porque Jesus, ele falou para os apóstolos assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, todo aquele que não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Ele não disse: esses sinais seguirão o pastor de plantão, o bispo de plantão, o fulano. Não, ele disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. E você crê? Quem crê, diga amém. Esse amém está muito fraco. Quem crê, diga amém. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e sobre os enfermos porão as mãos e serão curados. Está no livro de Marcos capítulo 16, depois você verifica na tua casa. Sinal de expulsar demônio, sinal de curar enfermo com a mão. E Deus disse para Moisés: estende a tua mão sobre o mar e divide ele, abre ele. Enquanto a gente pede para Deus: Senhor, faça isso, faça aquilo, Senhor, e Deus diz: estende a tua mão e faz você. Eu te dei esse poder, eu te dei essa autoridade. Mas esse poder e essa autoridade é para a pessoa que se submete à vontade de Deus, que se submete à palavra de Deus, que confia nele. Essa autoridade não é para quem anda na vida errada. Essa autoridade não é para quem anda na rebeldia, que se rebela contra a palavra de Deus. Não, essa autoridade é para quem ouve, crê, obedece e se submete. Essa pessoa tem o poder para estender a mão e os caminhos dela se abrirem. Ela estende a mão e se tiver uma bruxaria, uma macumba, essa macumba é desfeita. Ela estende a mão e o doente é curado. Ela estende a mão e a miséria vai embora. As portas se abrem com o estender da mão. Esses sinais acompanharão aos que creem. É pela fé que você vence.
Então, não baixe a sua cabeça diante do inimigo que se levanta contra você. O faraó espiritual que vem para te desanimar, que vem para fazer você pensar coisas ruins, coisas negativas. A sua luta, ela não é carnal, ela não é humana, é espiritual. Todas as consequências que estão se levantando na sua vida é espiritual. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais poder você vai ter sobre principados, potestades, dominadores desse mundo, sobre demônios, hostes espirituais. Você recebe esse poder, essa autoridade. E diabo nenhum pode te vencer, demônio nenhum pode te derrotar. Ninguém vai poder destruir teu lar, tua família, teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos. Aquilo que você projetar vai acontecer, você vai fazer, você vai realizar. Aquilo que você colocar na tua cabeça vai acontecer. Inferno nenhum pode juntar todo o inferno contra você, e ninguém vai ter poder para impedir o seu sonho de ser realizado. Amém, gente? É muito importante que a sua fé esteja alicerçada nas promessas de Deus. O faraó vindo contra Moisés, essa tribulação que estava vindo, que estava chegando, é como a parábola que Jesus falou dos dois fundamentos e das duas casas, a casa na areia e a casa na rocha. Que veio a tempestade. Essa semana bateu um furacão lá nos Estados Unidos, na Flórida. A minha irmã mora lá. E passou a filmagem do furacão chegando na cidade. E bateu, e a água começou a subir. E sabe o que é engraçado? Eu olhei ali os prédios, as construções e tudo, nada saiu do lugar. O furacão passou, terminou, e tudo que estava construído ali estava de pé, os prédios e tudo continuou no mesmo lugar. Para você ver que o que é edificado sobre a rocha permanece. Vem a tribulação, vem a luta, vem a tempestade, o que for que vier sobre a sua vida, e você vai permanecer, seu casamento vai permanecer, sua vida espiritual vai permanecer. Você vai orar mais ainda quando vier a tribulação. Você não vai orar menos, você vai orar mais, porque você está na rocha. Você confia em Deus, você fala: eu não vou aceitar essa situação, essa afronta do diabo dentro da minha casa. Eu não vou aceitar essa afronta do diabo no meu trabalho, na minha saúde. Isso faz com que você ore mais, que você busque mais, que você vá mais ao trono de Deus, porque você está na rocha. E você sabe que é uma luta espiritual, e que o diabo já é um derrotado, que ele foi derrotado lá na cruz. E Deus te deu poder no estender da mão para colocar todos os demônios de joelho, para derrotar todo o mal. Ele te dá essa autoridade. Então creia nisso. Ele te dá esse poder. Amém? Talvez, se você está andando triste, as coisas estão acontecendo e você está triste, você está abatida, está pensando em desistir de tudo, de você mesma, desistir do seu amor, você está cansada, e Deus entende como você está cansada. Deus entende que chega um momento que você cansa. É por isso que Ele quer entrar na tua vida e te fortalecer, te avivar. Está entendendo, sim ou não? Ele quer te avivar. Ele quer colocar azeite na tua lâmpada. Está apagando a lâmpada. Ai, o meu fogo está apagando, minha lâmpada está apagando.
Aí o Espírito Santo vem, peraí, deixa eu colocar o combustível aqui para acender a tua lâmpada. E é buscando, chamando por Ele, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus falou com você e que nesse momento Ele te levanta, te fortalece e enche você de poder. Poder para vencer todas as dificuldades, todas as adversidades. Agora é momento de oração. Então, pegue a sua água, se você ainda não tiver, seja um copo, uma caneca, uma garrafinha, e vamos falar com Deus. Feche os seus olhos agora. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome nesse momento. Eu oro por cada pessoa que acompanhou essa mensagem. Cada pessoa aflita, doente, atribulada. Essa pessoa que está em meio a uma luta espiritual. Uma luta, Senhor, que não se vence com braços, que não se vence com força humana, mas com a força da fé. A luta para libertar um filho, para transformar o casamento. A luta para se levantar do meio da doença, da miséria, da aflição, da depressão. Oh, meu Deus, envia o seu poder e toca nesta vida, toca nessa pessoa, liberta, transforma, fortalece, tira essa pessoa do fundo do poço. Senhor, consagra esta água e nesse momento, todos os que dela beberem, recebam a tua força, a transformação, a cura, o milagre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha, agora beba da água, receba a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. E você que acompanhou o nosso vídeo, você que também está pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sempre aqui entre nós. Aproveita, se inscreve, clicando aqui embaixo, onde diz inscrever-se. Vai abrir um sininho, toca nesse sininho, ativa todas as notificações e assim você vai ser avisado e avisada de cada culto, cada mensagem, cada oração que nós fizermos aqui no Igreja Real Oficial. Gente, Deus te abençoe. Um beijo no coração.